Bom dia! Bom dia, queridas. Tudo bem com vocês? Aqui é a Sônia Leonardi, sou coach, terapeuta, ajudo mulheres que estão em dificuldade e desequilíbrio em sua vida financeira, familiar e espiritual. Hoje nós vamos falar em começar, dar o primeiro passo, Eu vou aqui compartilhar com as meninas do grupo, depois eu vou ler um e-mail, um e-mail de uma querida, e nós vamos então meditar também, tá bom? Muito bom dia a você que está aí me vendo. Deixa aí um bom dia para mim, a cidade de onde você está falando, para a gente interagindo aqui. Deixa eu compartilhar então. É rapidinho. Opa, vamos lá. Prontinho. Falta só um agora. E aí, meninas, como é que foi o final de semana? Tudo bem? Descansaram? Prontas para iniciar a semana? Dando o primeiro passo, Então, o primeiro passo, ele é muito importante. O primeiro passo, na verdade, ele começa aqui, Na tua mente. Quando você se decide, a fazer algo. E naquele momento, quando você toma essa pequena decisão, que parece que não vai fazer diferença, alguma coisa acontece no universo e começa a conspirar a seu favor, tá? É muito importante, muito interessante. Bom, deixa eu ler aqui então o e-mail. Quem me mandou o e-mail foi a Sabrina. Oi, Sônia, bom dia, tudo bem? Sônia, eu sempre quis ter um negócio próprio. Atualmente moro em Portugal. Quero muito voltar ao Brasil, mas gostaria de ter meu próprio negócio. Eu queria saber como é que você fez para montar a sua empresa sem dinheiro. Oi, Keila, bom dia, querida, tudo bem? Então, Sabrina, assim, uma das coisas que me fez ir para esse ramo... Oi, Luciene, bom dia, querida. Esse ramo da terapia, Esse ramo de ser coach, Esse ramo de fazer curso para ajudar mulheres, é justamente porque eu consegui vencer essa questão do sair do comum, e montar um negócio sem dinheiro. Oi, Eva, tudo bem, querida? Em provar que é possível, ser uma empreendedora mulher, uma empresária de sucesso. E lógico que eu não comecei ontem, não foi uma coisa assim, hoje eu vou montar uma empresa. Eu fui lá e montei. Mas tudo começou com uma decisão minha. Eu estava até me relembrando sobre isso hoje. Oi, Célia, bom dia, querida. Conversando até com o meu personal, Meu personal trainer. Quando eu fazia faculdade ainda, que era bolsista, e tal, eu consegui um estágio muito bom. Era o melhor estágio da faculdade, Inclusive, fui até indicada pela direção da faculdade. E eu fui fazer um estágio. Ganhava-se, se fosse hoje, uns 4 salários mínimos. E era o top lá, todo mundo queria esse estágio e ele me indicou. Ele me indicou e eu entrei para esse estágio. E interessante foi que eu fiquei 1 ano, nesse estágio e aconteceu aquela mudança de prefeito, que tá tendo as eleições agora no Brasil, Inclusive a Sabrina é de Portugal, mas quem é do Brasil, a maioria de vocês está aí me vendo, sabe que está tendo a eleição. E no ano de eleição, o que acontece? Tem a lei como é que é? Da probabilidade fiscal. Não se pode deixar dívida para o próximo prefeito. E cortaram o estágio, porque era um estágio público. Oi, Josilene, bom dia, querida. E de 4 salários mínimos eu passei a ganhar 1. Caiu meu padrão de vida, eu entrei em pânico e fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva porque de eu ter que me sujeitar, porque eu ia fazer o mesmo trabalho, só que ganhando menos,
E muitos aceitaram e eu fiquei muito revoltada. E eu pensei, será que eu não tenho a capacidade de ganhar esse valor trabalhando por conta? E foi quando eu me despertei para trabalhar como autônoma em vendas. E mudei de cidade e tal. Fiz uma loucura na minha vida. Aquele ano eu terminei a faculdade, mudei de cidade sem nada, sem cliente, sem nada, e comecei a trabalhar autônomo. Foi o primeiro passo que eu dei para o universo, dizendo, eu preciso criar meu dinheiro. Eu quero criar uma maneira de eu ganhar meu dinheiro e não mais depender de alguém, que de repente pode vir e dizer, olha, então, você ganhava 4 salários, agora você vai ganhar 1, ou senão você está demitida, né? Você ia fazer tal horário, agora você vai fazer o tal. E aí eu senti que, naquele momento, um empoderamento muito grande, que eu poderia fazer algo para eu ganhar meu próprio dinheiro. Oi, Hilda, querida, bom dia. Então, foi o primeiro, assim, start que eu dei para o universo. Mesmo formada em faculdade, eu trabalhei mesmo de vendedora, batia na porta dos outros, tudo isso. Mas tudo com agendamento, porque eu era uma vendedora chique, né? Então, eu agendava primeiro e tal. E depois eu montei um negocinho, um tipo de um escritório. Foi meu primeiro negócio físico mesmo, assim, que eu pudesse dizer, olha, lá é meu escritório. Né? E eu reunia mulheres e era legal porque eu falava, né? E elas gostavam de me ouvir. Eu montei um grupo de caminhada uma época, aí a gente ia fazer a caminhada, depois nós íamos e tomava tipo um suco natural, aí eu vendia o suco. Eu tinha muitas ideias mirabolantes na minha cabeça, nenhuma deu certo. E dava certo naquele momento, me mantinha, me sustentava, eu morava sozinha, não tinha muito gasto, nem nada. Depois, quando eu me casei, aí eu fui para a área da beleza, porque eu queria trabalhar e não me via trabalhando no lugar fechado. Na verdade, eu me desliguei realmente da intenção de trabalhar para alguém, para uma empresa, né? Eu queria continuar me mantendo. E toda vez que eu fazia conta, tipo assim, se eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou ganhar tipo 1,5 salário, vamos supor. Aí eu sempre, na minha conta, eu ia ganhar mais vendendo ou, né, trabalhando, usando a criatividade. E aí eu então, fui para a área da beleza, me formei cabeleireira, massoterapeuta, fiz um monte de curso, depiladora, manicure, né? Passado pouquíssimo tempo de eu me formar nessas áreas, eu fui chamada para dar aula. Na verdade, eu mandei alguns currículos, fui dar aula. Depois eu acabei gerenciando uma escola. E aí, quando eu estava gerenciando a escola, eu sofri um assédio moral pelo meu chefe na época. Por que eu sofri um assédio moral? Porque eu conquistava muitas pessoas e as pessoas tinham muita liderança comigo. Então, rapidamente eu conseguia liderar. E com isso, eu acho que ele se sentiu... eu acho que ele teve um pouquinho de medo, eu não sei, eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue assediar moralmente a outra, xingar e falar coisas, gritar e tal, e pressionar demais, eu não consigo, eu me sinto culpada depois, né, sei lá. Então, eu saí de férias, eu fiquei muito abalada, tive problema de estômago, né, tudo isso devido àquele problema psicológico. Nesse período em que eu saí de férias, eu contratei uma coach e para ela me ajudar. Eu falei, olha, eu quero muito continuar nesse trabalho, eu adoro, gostei muito, só que eu não quero, eu preciso agora ou aprender. Oi, Marília, bom dia, querida. Ou aprender a conviver com esse tipo de gente, uma pessoa assim, que vai me assediar moralmente, ou eu ter coragem de sair de lá. E ela, durante as sessões, ela foi me ajudando, né, a ter algumas ideias, entender tudo, que é os pontos fracos, os pontos positivos e tal, e eu despertei para o empreendedorismo novamente. Primeira coisa que eu fiz para me despertar novamente para o empreendedorismo, aquela coisa de sair, tipo, eu tenho que ganhar um dinheiro vindo de algum lugar, de alguém, ou eu criar o meu dinheiro, foi porque eu comecei a pesquisar como viver com menos. Eu falei, porque eu já estava com um padrão de vida, eu falei, agora, o que me impedia de pedir a conta ali? Era a grana que eu ganhava lá. E aí eu falei, não, então, o que eu tenho que fazer para me viver bem com menos? E aí, então, eu comecei a estudar sobre o minimalismo. Depois, se alguém quiser pesquisar sobre isso, é muito interessante. Isso não quer dizer que você não tenha dinheiro, isso quer dizer que você vive de uma maneira simples.
entendeu? Você sai daquela condição de, nossa, o que vão pensar de mim se eu não tiver um carrão? Isso traz muito sofrimento, né? O que vão pensar de mim se eu não morar no bairro X, se eu não usar aquela roupa de marca? E aí eu percebi que muitas coisas eu poderia cortar, que eu ia viver muito bem, entendeu? Tipo assim, muitas coisas mesmo. E é interessante que eu trouxe esse sistema de vida para mim hoje. Eu dou valor a muita coisa que, nossa, assim, tipo, a gente nunca mais comprou carro parcelado. É uma delícia você chegar num lugar e comprar um carro à vista. Você chega lá com o dinheiro, passa o cartão e vai embora com a chave. É outros 500, entendeu? Paramos, né? Nada, tudo a gente organiza para ir lá e comprar e pronto. Né? E nada coisa assim que vá sair, eu tenho que comprar porque se eu for numa festa com aquele carro, fulano vai estar com outros carros. Viagem também, sempre fora de temporada, né? Para poder até aproveitar melhor, né? E aí eu pude, hoje eu tenho uma tranquilidade, porque o meu padrão de vida ele é muito menor do que aquilo que eu poderia ter, sei lá, para ostentar. Então eu tenho uma vida tranquila. E isso é muito bom, porque eu consigo canalizar energia para outras coisas. Mas aí, quando eu me despertei para isso, eu falei, então eu não preciso mais daquele valor X, eu posso viver com menos. Aí eu coloquei isso para mim e tive a coragem de pedir a demissão. Mas no momento em que eu transitei para fazer isso, eu também me despertei para o empreendedorismo. Eu falei, se eu posso gerenciar, eu posso ser dono. E me despertei assim, falei, não, eu tenho condição. E aí montei, através de uma franquia, né? Procuramos uma franquia e tal, e eu montei com R$400. Eu tinha R$400, porque eu pedi demissão, tinha acabado de sair de férias, tinha pouquíssima coisa para receber, deu R$400. E meu marido trabalhava no posto de gasolina, ganhava menos de R$1.000. E com esse dinheiro, nós, com a cara e com a coragem, nós pagamos para abrir a empresa, que o contador fez em 2 vezes para nós ainda. E aí alugamos o prédio com carência, entendeu? Foi tudo com carência. E começamos a vender, e comprava móveis para pagar depois com cheque. É mais... O que eu digo hoje para as mulheres não é o dinheiro que você precisa ter para abrir teu negócio, é coragem. Acreditar. Né? O meu negócio é bom e vai dar dinheiro. Porque eu acreditava tanto que aquele negócio ia dar dinheiro, porque eu tinha dentro de mim aquela capacidade que eu ia conseguir, e a gente fez 200 matrículas em 30 dias. E aquele dinheiro que entrou, eu paguei todos os funcionários, o aluguel, paguei todos os móveis, e no mês seguinte o negócio continuou. E tá até hoje, né? Então, e eu saí dessa questão de ser empresária. Depois, eu tive que trabalhar meus bloqueios, porque o negócio foi até e aí começou a não ir. E aí eu me lembrei quantas vezes na minha vida foi assim, né? Que eu ia até um ponto e depois não ia mais. Perder o medo de começar, né, Marília? E aí eu fui trabalhar meus bloqueios, né? Eu já vinha trabalhando, estudando. Eu sou budista desde 2001, mas li muitos livros de autoajuda, fiz muitos cursos de terapia, já praticava meditação, já conhecia, né? Mas eu vim a conhecer EFT muito recentemente, e foi quando eu consegui descobrir qual era o meu bloqueio, que estava na infância, né? Aos 14 anos, quando eu saí de casa, que meu pai me disse, se você for embora, fica rica, não precisa mais voltar. E ele estava bêbado, nem se lembra disso. Criei na capacidade que temos, com certeza, Marília. Mas eu me lembro, né? Na verdade, eu também não me lembrava, mas meu subconsciente estava tocando aquele disco, né? E aí, quando eu consigo desbloquear isso, eu me lembro e faço EFT, e aí o negócio deslancha a ponto de eu também mudar a minha mente, passar a treinar equipes para gerenciar e poder partir para um novo negócio, que é o que eu estou trabalhando agora com vocês, que é o método PROS. Né? Que foi quando eu falei, então agora está na hora, já que aquele negócio ele está autogerenciável, ele está trabalhando sozinho, então agora está na hora de eu trabalhar um outro negócio. E foi quando eu me despertei para a minha missão, né? Então fiz todo um caminho
para chegar para a minha missão, que é ajudar mulheres que estão em dificuldade financeira, familiar, espiritual, como eu passei, né? Eu falei um pouquinho agora da parte do empreendedorismo, mas eu lutei tudo, toda a minha vida foi muitas batalhas, né? Mas nunca esmoreci, eu acreditava muito em mim. E é como se fosse uma escada mesmo. Você vai, sobe o primeiro degrau, aí você sobe o segundo degrau, né? Uma outra analogia, você está numa estrada escura, você acende o farol do carro, você vê só um pedaço. Ontem mesmo eu estava com meu marido viajando de carro, a gente voltou de noite, e ele falou, nossa, que escuridão, você só vê um pedaço, você vê o outro, mas você tem a certeza que vai chegar, não precisa ver tudo, né? Então, acho que é direcionar, né? O que é que eu sei fazer que eu posso criar dinheiro, né? E às vezes tá aí, ó, e você desperta. Tá bom, queridas? Então, o que a gente tem que ter é a coragem para começar. Oi, Keila, muito bom ouvir você, Sônia. Obrigada, querida. Bom, vamos meditar então sobre esse tema. Espero que eu tenha respondido, Sabrina. Espero que eu tenha te dado aí algumas ideias. Tem muitas mulheres que moram fora do Brasil que me acompanham. A Marília é uma que está lá na França, né, Marília? E muitas vezes a pessoa acha que a oportunidade dela não está aqui no Brasil, está fora, e às vezes está mesmo, né? A gente tem que ter a coragem também de sair, né? De ir em busca, de procurar. Mas tenta fazer alguma coisa para você agora aqui nesse momento. Não se dê a desculpa, ai, fulano conseguiu porque ela mora. Eu moro no interior de São Paulo. Muitas pessoas dizem que cidade interior não dá para você ficar rico. E muitas pessoas moram em São Paulo e não estão ricas, então não tem a ver, né? Marília, muita coragem. Não é, Marília? Para você sair de um lugar que você não fala, às vezes até fala a língua, mas tem a cultura, né? Uma série de coisas. Então, é muita coragem. Eu acho que se você tem coragem de sair, morar num outro país, enfrentar um outro clima e tudo, né? Acho que para ser empresário tá mais tranquilo ainda. E acreditar na capacidade de vencer, com certeza. Queimar as pontes, né? Queimar as pontes, não tem como voltar, agora tem que dar certo, né? Vamos meditar sobre esse tema, então? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um quadro, né, para vocês, eu vou colocar uma música e nós vamos meditar. Vamos meditar. Feche os olhos e relaxe. Se você estiver sentada como eu, feche os olhos e relaxe. Se estiver deitada, feche os olhos. Se estiver caminhando ou dirigindo, feche os olhos. Se estiver caminhando ou dirigindo, não precisa fechar os olhos. Apenas vá seguindo a minha voz. Vamos respirar. Respire profundamente. Segure um pouquinho e depois solte. Continue respirando. Coloque a consciência na sua respiração.
Respire. Segure e solte. Imagine agora que você está numa estrada. Uma estrada muito florida. E uma estrada muito bonita. As flores têm um perfume maravilhoso. O perfume destas flores vão entrando no seu nariz. Você vai sentindo uma felicidade. Uma satisfação. Uma alegria de viver. De estar viva. Uma alegria de estar aqui. Usufruindo deste momento. Enquanto você vai fazendo esta reflexão, você vai caminhando por essa estrada. Logo mais abaixo, tem uma curva. Você sente medo. O que será que tem depois daquela curva? Será que estou perto do meu destino, do meu objetivo? Ou ainda estou longe? Será que a minha caminhada está no começo, no meio ou no fim? Será que a tão sonhada prosperidade vai ser possível? Assim que eu virar aquela curva? Ou depois daquela curva ainda vai ter mais uma reta enorme? Ou uma montanha para eu subir? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que eu já dei o primeiro passo. Quando eu entrei nessa estrada e comecei a caminhar. E esse pensamento me traz uma força. Eu estou no caminho certo. Este pensamento me enche de coragem. Que mesmo que tenha a montanha mais íngreme depois da curva, eu vou subir. E se for preciso correr, eu vou colocar a força toda que eu tenho e vou correr para subir a montanha o mais rápido que eu puder. Mas eu vou subir. E se quando eu chegar lá no topo da montanha, o meu objetivo ainda estiver longe, eu não vou desanimar, porque eu vou ter crescido muito. Eu vou ter me tornado outra pessoa após eu ter feito essa caminhada. Eu não sou mais eu. O eu antigo está lá, no início da estrada. Eu me transformei e continuo me transformando ao caminhar nessa estrada. Então, eu me encho de alegria. Eu sinto a prosperidade entrando dentro do meu corpo.
Eu sinto a abundância sendo canalizada para mim. Eu sinto a força que eu tenho e o poder que eu tenho de começar a criar. Se eu posso criar os eventos na minha vida, se eu posso atrair as melhores pessoas para a minha vida, por que também eu não posso criar o dinheiro que eu quero? A abundância que eu quero? E com isso ter uma vida plena? E após eu sentir essa informação dentro do meu coração, os meus passos se tornam mais leves. Sou tomada por uma alegria. Eu entendo que a viagem é mais importante do que a chegada. E eu vou me transformando como uma lagarta, saindo do casulo para se transformar em uma linda borboleta. E a estrada vai ficando cada vez mais cheirosa. Eu sinto que logo depois da curva também tem um rio de águas muito cristalinas. E se, ao invés de eu ficar pedindo um emprego, por que não criar empregos? Por que não ser a pessoa que vai dar empregos? E se, ao pedir um aumento de salário para o universo, que tal eu então dar os salários? Ser a pessoa que vai contribuir para o crescimento da minha comunidade, do meu estado, do meu país, do mundo, do universo, através de uma ideia, através da coragem. E assim eu vou caminhando nessa estrada. Agora estou bem perto do rio e eu posso me refrescar. Chego na margem do rio e vejo o meu reflexo. A transformação já começou. Eu estou diferente. Não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Mudei para melhor. Eu sinto que é fácil. Eu sinto que vou conseguir. E eu continuo. Eu vou tomada de coragem, de sentimento de gratidão, de felicidade, por ter dado o primeiro passo na direção dos meus sonhos. E imbuída desse sentimento de gratidão, de felicidade, de coragem, eu começo a despertar. Eu vou tomando consciência do meu corpo, tomando consciência dos meus pés, das minhas pernas, dos meus braços, do meu rosto. Eu esboço um pequeno sorriso. E assim que eu sentir que estou pronta, eu posso abrir os olhos. É isso aí, meninas. Muito bom, né? Muito bom a gente ser tomada, né, dessa coragem e seguir em frente, né? Esse foi um pensamento que me veio quando eu estava numa palestra até sobre financeiro, né? Em que a pessoa fez o seguinte comentário: você que está sempre pedindo um emprego, que tal se você desse os empregos? E aquilo me deu até uma quentura por dentro. Oi, Hilda, querida. Célia, muito bom o comentário de hoje. E de repente é uma coisa, né, que vem assim à sua mente, você quer sair da multidão, né? Todo mundo faz igual, todo mundo fala igual, todo mundo vai naquele caminho, né? E de repente você desperta que pode haver outros caminhos, outras formas, e você sente uma alegria. Você tem muita sabedoria, tá na hora de escrever um livro. Ô, Célia, muito obrigada, querida. Com certeza, tenho pensado muito sobre isso. Obrigada. E isso me motiva muito também, né? Obrigada, viu, querida? Então,
de repente você sente, né? Ai, nossa, eu posso fazer algo diferente, eu posso ir numa outra direção. E aí, tudo começa. Tudo começa com o pensamento. Tá bom, queridas? Bom, essa semana nós vamos meditar juntas até quinta-feira. Aí eu vou sair de férias, vou fazer uma viagem com a minha família, com meu marido, gatão. E com mais algumas pessoas da minha família. E nós vamos fazer uma viagem, descansar um pouquinho, né? Conhecer outros lugares. Vou lá na terra da Luísa, uma aluna minha muito querida lá do Método PROS. E então, na quinta-feira eu vou viajar, mas eu vou fazer a meditação de manhã. Aí na sexta-feira não vai ter meditação e nem a aula de sexta. Eu vou ficar 2 sextas sem as aulas de sexta. Essa sexta e a outra. Eu volto com as aulas de sexta. Deixa eu confirmar aqui. No dia 30 de setembro, volta as aulas de sexta, tá? E no dia 26, voltam as meditações. Mas até quinta-feira agora eu vou fazer a meditação. Porque como eu vou estar viajando, eu não tenho certeza, né? Como que vai ser lá, se a internet é boa. Então, eu não quero me comprometer. Mas, se por um acaso eu puder fazer lá alguma coisa ao vivo, né, dar uma dica, alguma coisa, mostrar lá um lugar bonito que eu esteja, eu vou fazer sim, com certeza. Tá bom, queridas? Então, é isso. Eu desejo que o dia de hoje seja maravilhoso, que vocês atraiam as pessoas certas, dentro da vibração que você estiver vibrando aí, e também que você crie as oportunidades, e que você enxergue também, né, as oportunidades. Muitas vezes a gente, até pelo medo, a gente acaba fechando a visão e não enxerga aquela oportunidade, tá bom? De dar o primeiro passo, mesmo que você fracasse. Entrei na sociedade, não deu certo, me roubaram. Foi o primeiro passo, foi a primeira experiência que você teve, aquilo te fortalece. Nunca veja como perda, foi um aprendizado, um ensinamento. Tá bom? E às vezes para começar precisa ter alguém mesmo, sozinha, às vezes a gente não tem coragem, precisa de um sócio, né? Para começar, depois você consegue fazer sozinha. Tá bom? O importante é o primeiro passo. Bom, a gente se vê então amanhã, às 8 da manhã, meditando com você. Um grande beijo!